o julgamento sobre o golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, hoje foi reservado para que fossem ouvidas as testemunhas indicadas por Mauro Cid, o colaborador, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Foram 8 testemunhas ouvidas no total. Mas o que chamou mais atenção, o depoimento do ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Ele prestou depoimento ao STF na condição de testemunha de defesa de Mauro Cid. Os depoimentos, como você sabe, não são transmitidos, mas a equipe do ICL estava lá de novo. Ontem estivemos com 2 repórteres, hoje de novo, Heloísa Vilela estava lá e foi transcrevendo, mandando as informações de cada um dos depoimentos. Por isso nós vamos trazer para você aqui alguns detalhes. O general Arruda negou que tenha impedido a PM do Distrito Federal, naquele 8 de janeiro fatídico, você lembra? O Capelli, que foi nomeado interventor no dia pelo ministro Flávio Dino, foi com a polícia e queria tirar os golpistas da frente do quartel. E o Exército não deixou. O general negou que tenha impedido a PM de agir ali no setor militar urbano de Brasília, já que a PM pretendia prender os golpistas na noite do 8 de janeiro. Ele conseguiu relembrar em detalhes tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos trazer aqui primeiro e depois eu falo sobre a amnésia que ele teve. Mas aqui ele estava se lembrando de tudo, por enquanto. Então, Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército, ele durou 1 mês só no cargo. Depois eu vou explicar por quê. Nesta noite, quando começou a acontecer tudo, aí ele se enrola um pouco, daí por volta de 2 horas, aí ele volta para tarde, Fui para o QG coordenar as ações do Exército e estava do meu lado o ministro Múcio. Quando parte dos manifestantes voltava para a Praça dos Cristais é uma praça que fica em frente ao comando do Exército, o QG, onde era o acampamento dos golpistas. Quando parte dos manifestantes voltava para a praça, o general Dutra, que é um ex-comandante militar do Planalto, me ligou, diz o Arruda, dizendo que a polícia estava indo atrás para prender todo mundo. Eu disse, não, tem que ser coordenado, chame o interventor. Ele, o interventor, o Capelli, veio com o comando da PF e nós começamos a acertar como é que seria feito. Chegaram os ministros da Defesa, da Casa Civil, da Justiça, aqui ele estava se referindo ao Múcio, ao Rui Costa e ao Flávio Dino. Mas nós dois, os generais Arruda e Dutra, e começamos a coordenar e acertamos como seria feito. Do jeito que ele conta aqui, parece que era uma, sabe assim, estava tudo bem, nós estávamos coordenando algo tranquilíssimo, Mas o interessante é que depois o Alexandre de Moraes, ele estava aqui depondo como testemunha de defesa, mas o Alexandre de Moraes queria mais detalhes. E depois disso, que o general teve uma crise impressionante de falta de memória. Ao ser perguntado por Alexandre de Moraes se ele, Arruda, proibiu efetivamente as prisões em flagrante, o general Arruda respondeu que a sua função ali era mais acalmar as pessoas. Vamos ver esse trecho, que foi transcrito pela Heloísa Vilela, acompanhando ali dentro da sala de depoimentos do STF. Então o Alexandre de Moraes pergunta, olha, uma dúvida aqui, primeiro sobre o dia 8 de janeiro. Após a tentativa de golpe, a decisão para prender em flagrante as pessoas que estavam na frente do quartel foi minha, diz o Alexandre de Moraes. Fábio Augusto, da PM, disse que o senhor proibiu e ele deu um depoimento em juízo. E que o senhor, com o dedo em riste, disse, o senhor, ou seja, a PM, sabe que minha tropa é um pouco maior que a sua, não? Então, o Alexandre de Moraes transcreve para o general o que teria sido dito pelo general ameaçando a PM de Brasília, que estava cumprindo a ordem de limpar o terreno e prender todo mundo. O que responde o general Arruda? Estava um clima de nervosismo, minha função era acalmar. Ah, com o dedo em riste? Dizendo a minha tropa é maior que a sua? Tinha que ser feito de maneira coordenada, de acordo com o ministro Flávio Dino, Rui Costa e Múcio. A minha função ali foi acalmar. E graças a Deus não houve nenhuma morte. Ele ainda acha que foi lucro não ter tido morte. E eles mantiveram aquele quartel cercado de gente, o Exército não tirou aquele bando de golpista ali da frente. Aí o Alexandre de Moraes insiste, mas o senhor disse essa frase?
ou seja, a minha tropa é um pouco maior que a sua, ele responde, não me lembro. Ele não diz, não disse. Ele diz, não me lembro. Porque ele não pode contrariar, vão aparecer vários outros confirmando, provavelmente, esta ameaça feita por um general que era, então, comandante do Exército no Brasil, em pleno governo Lula, no 8º dia do 3º mandato de Lula. Olha a gravidade. É sempre bom a gente relembrar esses diálogos para reconfigurar, relembrar o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não foi só isso, hein? Laura Cotcho traz para a gente mais um trecho dessa principal testemunha de hoje. Diga lá, Laura. Rodrigo, mais uma crise momentânea de esquecimento. Em outro momento, o general Arruda, ele respondeu que conversava diariamente com o Estevão Teófilo, mas não se lembra de se respondeu sobre o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro. Eu vou ler aqui o trecho. O Alexandre de Moraes pergunta, dia 2 de janeiro, o tenente-coronel Mauro Cid encaminhou mensagem para o general Estevão Teófilo informando seu novo número. Em seguida, o colaborador Mauro Cid manda um link de uma matéria do site Metrópolis dizendo que Moraes mandara prender Bolsonaro. Em seguida, Teófilo disse que ia conversar com o senhor, no caso, o general Arruda, e afirma em mensagem seguinte para o Cid, nada lhe acontecerá. General Teófilo chegou a entrar em contato com o senhor sobre esse assunto, isso o Moraes perguntando para o general. O general responde, ele conversava comigo diariamente, especificamente sobre isso, eu não me lembro. Laura, ele não se lembra? Isso não é uma conversa que você esqueça, né? Você participa de um evento daquele, que podia ter terminado com morte, com golpe, invasão da Praça dos Três Poderes, e ele não lembra o que o outro general disse para ele? Ele lembra direitinho que estava o Múcio, o Flávio Dino, que estava o Rui Costa, disso tudo ele lembra. Que ele foi para lá para coordenar as ações, mas das frases mais importantes, ele não lembra, não quis se lembrar. Quem é esse general Arruda, minha gente? É um general que não ficou nem um mês no cargo de comandante do Exército, né? A gente tem aqui na tela o general Arruda, ele foi nomeado no comecinho do governo Lula. O Lula mandou, depois do 8 de janeiro, afastar do cargo Mauro Cid, que o Mauro Cid tinha sido nomeado ainda no Bolsonaro, para comandar uma tropa em Goiânia, uma tropa importantíssima. Ele ia comandar uma tropa que teria, por exemplo, possibilidade de fazer um cerco a Brasília, se necessário. Então o Lula deu a ordem, demita o Mauro Cid, ele não vai comandar esse quartel. E o Arruda teria se negado a demitir Mauro Cid, e por isso não durou um mês como comandante do Exército. Esse é o personagem que prestou depoimento hoje. Na segunda-feira, você lembra, foi o depoimento do Freire Gomes, que também se esqueceu de várias coisas, não lembrava bem se o Garnier tinha oferecido tropas para o golpe ou não. Veja bem, a frase acho que não foi essa. 2 generais na mesma semana com crise de memória. Vamos ficar ainda nos golpistas. Uma reportagem de hoje do UOL, do site UOL, revelou que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, teria passado informações de forma reservada para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A informação saiu de mensagens vazadas do celular de Mauro Cid, mensagens às quais o UOL teve acesso. Em conversa com o assessor jurídico do Exército, general Santana Neto, Cid enumera os inquéritos em que era investigado e diz: informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice, a Lindora. Ou seja, para vocês entenderem bem, é o Mauro Cid conversando com um coronel, né? E ele diz, é informação, eu recebi aqui, informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice-PGR, a Lindora. Quer dizer que o PGR, em vez de investigar, abastecia Mauro Cid e o bolsonarismo com informações? É isso? A mensagem aponta para uma comunicação extraoficial entre ele, que era ajudante de ordens do presidente, e a PGR, então chefiada por Augusto Aras, que foi um engavetador geral, não abriu procedimento nenhum contra Bolsonaro, por exemplo, na pandemia. Cid dá a entender que conseguiu as informações sobre os inquéritos nos quais era investigado diretamente com as autoridades responsáveis por investigá-lo. Manja! É o delegado ligando pro malandro e dizendo assim, ô meu querido, vou te avisar aqui, tá ruim pra você que tem esse inquérito. Mais ou menos é isso que aparece aqui nas mensagens. É algo grave. Laura Cotcho tem mais informações sobre isso, Laura?
Só mais algumas informações. No celular do Cid não foram encontradas mensagens entre ele, o Aras e a Lindora. Por isso que a gente não tem as imagens, os prints das conversas. Mas os números de telefone do Aras e da Lindora foram encontrados no celular do Cid. E em delação premiada, o Cid ele afirmou que o Bolsonaro recebia o Aras frequentemente no Palácio da Alvorada. O Aras ele foi PGR de setembro de 2019 até setembro de 2023 e arquivou mais de 100 processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Aras foi procurado pela reportagem do UOL, mas disse que não tem relação com o Mauro Cid e não tem responsabilidade sobre mensagens de terceiros. Rodrigo? É isso. Então, desculpa, Laura, pra cá. É isso. Quer dizer, o Aras vai poder sempre dizer isso. Era uma conversa lá deles, sei lá o que eles estavam conversando. Mas está ali um indício muito forte, né? Se faltasse algum indício de que o Aras estava totalmente aderido ao projeto bolsonarista, aqui é mais um indício. Eu não digo que é prova, mas é um indício. Nós vamos continuar acompanhando todas as informações sobre os golpistas, os julgamentos, depoimentos e essas conversas que mostram o grau, a barbárie, a selvageria golpista dentro das Forças Armadas. Vamos seguir falando de Brasília, mas de depoimento, gente? A gente teve hoje mais um depoimento na primeira turma. A primeira turma está trabalhando lá no Supremo Tribunal Federal. Bastante. Mais um na condição de testemunha agora do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Quem foi depor foi o ex-comandante do Exército Júlio César de Arruda, que foi demitido, talvez vocês se lembrem dessa história, no primeiro mês do governo Lula. Então, quando aconteceu o 8 de janeiro, o atentado ali na Praça dos Três Poderes, ele era o comandante do Exército, né? Então, ele foi demitido nesse primeiro mês do governo Lula, mas chegou a presenciar, a estar, inclusive, trabalhando no dia 8 de janeiro de 2023. Então, a gente vai trazer aqui alguns trechos das respostas que o ex-comandante Júlio César de Arruda respondeu aqui aos ministros, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Ele fugiu, para dar aqui um resumo, você também que acompanhou esse Hélio Gente, mas ele fugiu das perguntas mais incisivas ali, que poderiam, de alguma forma, comprometer o Arruda, né? Ele negou, principalmente, esse é um dos pontos principais, acho, do depoimento dele, porque ele negou ter se recusado a prender os manifestantes, que estavam ali, né, nas sedes do Palácio do Planalto, do Congresso, do STF. Então, ele teve que responder a respeito disso. Vamos ver o que disse, então, o general Arruda. Abre aspas para ele. Não neguei. Quando começou a acontecer aquilo tudo, fui ao QG coordenar as ações e acompanhar os acontecimentos. E de noite, quando parte dos manifestantes estavam voltando, o general Dutra, aqui ele está se referindo ao antigo comandante militar do Planalto, me ligou e disse que a polícia iria prender todo mundo. Eu falei que teria que ser coordenado. Chamei o interventor ao QG e tivemos uma conversa para acertar. Então, ele foi questionado ali pelo ministro Alexandre de Moraes e falou a respeito disso, porque ele é acusado de ter impedido o cumprimento da ordem de prisão dos golpistas que estavam ali no 8 de janeiro. E ele disse que agiu tentando acalmar a situação, essa foi a justificativa que ele deu, né? Só para finalizar, Chico e Juliano, já vou passar também a palavra para vocês, mas vale lembrar que na época a Polícia Federal se dirigiu para prender os golpistas, né? Era isso que estava acontecendo. Só que o general Arruda, o que se sabe é que ele disse o seguinte, vou abrir aspas para ele, à época: o senhor sabe que a minha tropa é maior que a sua. Então, foi mais ou menos esses os termos ali, e já trago a fala dele a respeito especificamente dessa frase que ele foi questionado pelo Xandão. Ele fez, no mínimo, corpo mole na história toda, né? E a gente tem que situar que essa era ainda um exército muito contaminado com as reuniões de dezembro, as reuniões para golpe. Uhum. Então, é esse comandante que recebe essas ordens, não cumpre, que vacila em muitos momentos porque estava, evidentemente, contaminado ainda com a possibilidade tardia do golpe. A tropa dele toda, qualquer militar naquela hora em Brasília estava ainda completamente influenciado por aquelas reuniões. Eles só tinham ouvido isso. Era um mês ouvindo isso. Foi dezembro inteiro. Então, é esse povo que estava ali no teatro daquelas operações. Ele fez, no mínimo, corpo mole na história. E lembrar, né, Chico, primeiro que essa pior
pior papel que alguém pode cumprir no Brasil nesse momento é ser testemunho do Mauro Cid, né? Porque se você fala demais, você acaba prejudicando a delação premiada que o Mauro Cid fez com a Justiça. Hoje, boa parte do inquérito envolvendo a tentativa de golpe está baseada no depoimento do Mauro Cid, então a testemunha tem que estar muito coordenado ali com a pessoa que ele está defendendo, digamos assim, né? E segundo, que ele tem que também, de alguma forma, se comprometer, porque na medida em que ele sustenta a versão do Mauro Cid como testemunha de defesa, ele também está sustentando que houve sim uma trama golpista, né? Agora, especificamente sobre o 8 de janeiro, vamos lembrar, como disse o Chico, que o 8 de janeiro aconteceu depois de mais de um mês de mobilizações em frente aos quartéis. E esses generais não fizeram nada para coibir essas manifestações. Havia um debate de como ele pede, inclusive, a intervenção do DF de atuar nessa área. Exatamente. Bem lembrado. E vamos lembrar, não sei se vocês vão lembrar, Chico, Gabi, quem está nos assistindo, que houve ali uma troca, isso não foram falas públicas, mas a imprensa na época cobriu, de que essa ida do Capelli ao QG foi inclusive coberta com certa tensão, porque o Capelli chega com tropas da Polícia Militar, da Polícia Civil do Distrito Federal, já nomeado interventor, e o general meio que segura qualquer tipo de intervenção, de prisão em relação aos manifestantes que seguiam na frente dos quartéis depois já do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Depois do quebra-quebra ainda tinha gente na frente dos quartéis no Brasil inteiro, inclusive lá em Brasília. E ele chega e não se sabe os detalhes dessa conversa, né? Tem esse, como disse a Gabi aqui, alguns trechos que teriam vazado dessa conversa, mas ali a iminência de um confronto, inclusive, entre Exército, Forças Armadas do Brasil e o interventor designado pelo chefe das Forças Armadas, o presidente da República na época, o Ricardo Capelli. Então, esse momento foi um momento de alta tensão que o general, para não comprometer mais ainda o Mauro Cid, de quem ele é testemunha de defesa, tratou ali de dar uma esvaziada e dizer que não foi bem assim, não estava tão tenso quanto a imprensa reportou à época, né? Algumas pessoas comentando aqui a respeito disso, gente. Um dos comentários aqui que estão chegando no nosso chat, o Renato Canidia diz: acalmar a situação, igual, proteção de golpistas / ameaça. Ele está fazendo, o Renato, Chico, mais ou menos ontem o que a gente fez aqui, traduzindo a fala amena do Freire Gomes, né? Sim. Que ele disse, consequências jurídicas, igual prender o presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente. Igual ao famoso esteja preso, né? Exato, esteja preso. Então ele aqui fazendo o que a gente fez ontem, uma tradução simultânea, uma bela tradução da fala do Arruda, né? Do general Arruda. Agora, sobre especificamente o que a Polícia Federal à época ouviu do general Arruda, né? O senhor sabe que a minha tropa é maior que a sua. O Alexandre de Moraes questionou. E aí, vamos ver o que ele respondeu a respeito desse assunto. A gente tem também esse trecho aqui. Ele diz o seguinte: já respondi isso aí nas minhas declarações à Polícia Federal. Ali estava um clima de nervosismo. O senhor sabe disso. O senhor sabe bem disso. A minha função era acalmar. Então eu falei, isso aí tem que ser feito de maneira coordenada. Vamos fazer isso aí de forma coordenada. Então, dando uma amenizada, né? Ele também falou no depoimento, o general Arruda, ao Supremo Tribunal Federal, que todas as decisões que ele tomou ali no 8 de janeiro foram tomadas consultando o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Defesa, o José Múcio, querendo também ali dividir a responsabilidade com o governo que recém tinha assumido, né? Gente, olha, o fato é, aqui no nosso chat também tem muita gente comentando a respeito disso. Na verdade, ele estava impedindo que se prendessem as pessoas que estavam ali. Outros aqui dizendo, queria ganhar tempo, porque ainda tinham famílias justamente na frente dos QGs do Exército, né? Então, eles estavam protegendo os acampamentos, dizem aqui algumas pessoas, Valdir Bezerra, hoje a gente sabe, né, Gabi, que na verdade tinham dezenas de familiares dos próprios chefes militares. Sim. Irmão, parente, primo, sobrinho, gente até que tava... primo do Zé Múcio, do que seria ministro da Defesa. Inclusive. Como o próprio revela, né?
Ali já empossada essa altura do campeonato, né? Mas estavam as mulheres, as famílias, estava todo mundo filhos, herdeiros dos milicos. O povo lá que vai herdar as pensões das Forças Armadas estava toda lá. Isso é um momento de muita tensão. Aqui, assim, a gente vai passando o tempo enfim, parece um episódio qualquer, né? Mas, na verdade, talvez foi o episódio mais grave aí da história recente do país, quando nós tivemos o risco concreto de um ato de desobediência das Forças Armadas, porque, na verdade, o Capelli, como interventor, tinha o poder de ordenar, ele era interventor da segurança pública, vamos lembrar, ele não era interventor do DF, ele não estava nas funções de governador, mas de secretário de segurança. E tinha poderes para executar prisões em flagrante, era disso que se tratava, não tinha passado nem 24 horas ainda do quebra-quebra, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou seja, era a hora de fazer o flagrante, né? E quando ele chega, o comandante das Forças Armadas, né, não de Brasília ou do DF, o comandante do país, né, do Exército do país, das Forças Armadas, não do Exército, ele chega e fala, não, peraí, meu amigo, não é assim, você não vai chegar aqui e sair prendendo os nossos familiares, os nossos fãs, os nossos admiradores, os nossos golpistas de estimação. Olha, foi muito grave o que aconteceu, ele vai responder por isso também, certamente vai né, ter que responder judicialmente por esse ato, mas na condição de testemunha, acabou tendo que dar uma sambada aí, né? Eu acho uma boa lembrança essa do Capelli, né, do Ricardo Capelli, porque à época ele contou, né, de enfrentamentos que ele teve, como por exemplo, um que foi muito emblemático, segundo ele contou, foi aquele coronel Naime, né, enfim, dizendo, olha, que era comandante à época das forças de polícia, né, das operações de polícia militar ali do Distrito Federal, dizendo que ele atrasou a prisão de golpistas, né, de ônibus que tinham presos, enfim, então ele falou sobre como foi a situação, deu diversos depoimentos, né, dizendo, encontrei uma tropa bastante atordoada, sem comando. Todo mundo tomado pelo espírito do golpe. E uma parte querendo desobedecer mesmo, a própria gente todas aquelas reuniões, os que não concordavam com que não poderia ter golpe, estava todo mundo nesse bolo aí. E querendo ali esse ato final, vamos tentar agora, é a última tentativa e vamos para tudo ou nada. E é sempre bom lembrar, né, Chico, Gabi, que o 8 de janeiro, ele obviamente foi um ato com planejamento, né, a festa da Selma, né, troca de mensagens, financiamento de setores econômicos, etc. e tal, participação das forças de segurança do DF, a viagem do Anderson Torres, que era secretário de segurança, a conveniente viagem do Anderson Torres para o exterior no final de semana do golpe. Tudo foi planejado, mas foi também um certo ato de desespero, porque eles já tinham tentado atentados no aeroporto de Brasília que não deram certo, tinham tentado convencer os comandantes militares a embarcar no golpe e não deu certo, tinham tentado, ou seja, tinham várias tentativas, né, a obstrução às rodovias logo depois do segundo turno das eleições, ou seja, já tinha havido várias tentativas ao longo de 2 meses, 3 meses antes do 8 de janeiro, de tentar criar alguma saída. Bom, o quebra-quebra no 12 de dezembro, que foi a diplomação do Lula e do Alckmin, né? Ou seja, Brasília já tinha vivido vários episódios de tentativa. O 8 de janeiro foi uma espécie de ato de desespero. Bom, não deu, não conseguimos construir aqui nenhuma saída mais institucional, vamos botar o povo para quebrar, para ver se de repente a partir disso os militares se mexem. É isso, gente, e acho que vale a pena a gente falar de um outro depoimento super importante envolvendo essa história, que é o comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen. Ele pediu para o Supremo Tribunal Federal para ser dispensado de depor. Então ele não quer depor como testemunha da defesa do almirante Almir Garnier. E seria um dos mais importantes, talvez, depoimentos dessa história, né, porque o Garnier ele é acusado de colocar as tropas da Marinha, a gente já falou muito disso aqui no CL Notícias, à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele quisesse dar o golpe, né? Então, essa decisão sobre o pedido de dispensa depende do ministro Alexandre de Moraes. E, olha, não sei não, hein? Depende da alegação, né? Se está doente, não tem condições nenhuma de depor. Mas ele é peça-chave, né, para contar essa história. É peça-chave para depor nessa história, Chico. E, Juliano, acho que vale a pena a gente dizer, né? Ontem a gente teve um depoimento muito emblemático, né? Aqui a gente trouxe detalhes desse depoimento no ICL sobre como
o almirante, ele era um dos únicos ali, né, o Garnier, ele era um dos únicos que estava destoando durante as reuniões. Então, falando a respeito, por exemplo, do Batista, também do Freire Gomes, eles estavam, segundo conta ali no depoimento, na mesma sintonia. Mas o Garnier, ele estava meio incomodado nessas reuniões e era o que estava colocando, segundo contam os colegas de farda dele, à disposição, estava colocando as tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, alinhado ali ao golpe, né? Ele não tem dúvida hora nenhuma, ele está certeiro ali. Ele não teve que receber, por exemplo, aquelas mensagens da turma do Paulo Figueiredo, forçando, falando que vai pressionar os filhos, dizendo que é melancia. Como não, o Batista Júnior. Como o Batista Júnior. Ele estava firme, se esperando ali para botar a tropa na rua. As numerosas tropas da Marinha, né? Realmente é um contingente extraordinário, né? De soldados à disposição do... Agora, o depoimento do Mauro Cid é avassalador. Né? O depoimento, a delação, melhor dizendo, do Mauro Cid sobre o Garnier é avassalador. Né? Quando vem à tona... Não sobra nada. Não sobra nada. Quer dizer, o Garnier é o chefe militar do golpismo. Na medida em que os outros vacilaram e tal... ele é quem diz, não, vambora que a gente banca com as numerosas tropas da Marinha. Tamo aí. Sei que a defesa ali do Garnier está insistindo bastante para que deponha também esse que eu citei agora, né? Desculpa, a gente perdeu o nome dele aqui. O almirante Marcos Sampaio Olsen, exatamente. Estão insistindo bastante no depoimento dele. E a gente ainda não sabe, deve né? estar sofrendo uma pressão, hein? Mas já... aperta do lado, aí a turma bolsonarista, não vai, e outra vai. Exatamente, meu Deus do céu. Exatamente. Agora, por ele ter sido indicado pelo Garnier, é sinal de que é uma testemunha-chave dessa história. Sim, é bastante importante. Então, a gente vai continuar acompanhando. Mas acho que tem muita gente ainda para ouvir, né, gente? Agora, o Carlos de Almeida Batista Júnior, o ex-chefe da Aeronáutica, ele deu um depoimento bombástico, né? Diferente do Freire Gomes, que fez ali declarações bastante, assim, usou umas palavras bem escolhidas. A gente até trouxe aqui um pouco uma tradução simultânea do que ele estava falando, porque ele usou palavras bastante amenas ali, né, com o ministro Alexandre de Moraes. Já o que a gente está falando aqui, o Batista Júnior, ele foi bastante incisivo, bastante firme nas respostas. Talvez depois do depoimento, da delação do Cid, que você citou agora, Juliano, talvez seja o que tem de mais importante em termos de depoimento oral, de alguém que conta a história. Acho que é Mauro Cid e o depoimento de ontem. Porque o Mauro Cid, a gente valoriza, entre aspas, né, muito a delação dele, porque era um sujeito muito próximo do Bolsonaro e de absoluta confiança. O sujeito que foi pegar as joias né, que armou o esquema das joias sauditas, o esquema do financiamento do Bolsonaro em Miami. Quer dizer, era um sujeito da cozinha do Bolsonaro. Então, claro que a delação premiada do Mauro Cid vale muito desse ponto de vista, porque é de alguém que estava muito colado. Agora, do ponto de vista da patente militar, este depoimento de ontem, e toda a imprensa disse isso, é o pior depoimento para o Bolsonaro até agora. Que é um militar de alta patente dizendo sim, houve pressão para que a gente colocasse as Forças Armadas à disposição de uma ruptura era um comandante da aeronáutica, não é, sabe, não é alguém ali que estava passando. Não é só um brigadeiro, poderia ser, porque há vários militares de alta patente na aeronáutica. Era o comandante da aeronáutica. Até peguei aqui um trecho da fala do Batista Júnior a respeito do Almir Garnier, né? Ele falando o seguinte, olha só. Quando ele prestou depoimento, ele disse em uma dessas reuniões, porque foram várias, ele descreveu ali, cada uma dessas reuniões, ele tinha anotadinho, né, quem que estava na reunião, quem não estava, tem um momento ali que é impressionante. Também, anoto o nome de quem tá, se cair meus caderninhos caem na mão da repressão, estamos lascados. Olha só. O nome de quem tá, o horário, o que foi dito. Que hora chegou. Como estava, ele deu uma riqueza de detalhes ali, fulano de tal estava de pé, o outro estava de costas, não sei quem estava sentado, enfim. Era uma riqueza de detalhes, assim, no depoimento dele. E aí ele confirmou ontem que o Garnier, segundo as palavras, mais uma vez, do Carlos Almeida Batista Júnior, mas que o Garnier concordou com os planos golpistas do Bolsonaro. Aí tem até uma frase aqui, eu estava querendo pegar ipsis literis o que ele disse, mas ele falou, em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante.
Eu lembro que o ministro Paulo Sérgio e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover mais o presidente. Em uma dessas reuniões, chegou ao ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente Bolsonaro, que é justamente esse trecho que a gente comentava aqui. Se quiser dar o golpe, tamo aí, né? Tamo aí, é só chamar. Agora, lembrando também que não são esses santinhos que agora estão, né, os superdemocratas, né, porque sabiam o que estava acontecendo, participaram de reuniões para preparar o golpe e não denunciaram as autoridades competentes. Isso tem um crime, inclusive, uma tipificação, que é prevaricar. Quando você sabe que um crime está sendo cometido e não faz nada. Prevaricaram e prevaricaram muito os comandantes do Exército e da Aeronáutica.